Tudo bem, investidores? Seria a hora de mexer com o REIT de infraestrutura. A gente tem que lembrar que um dos setores mais importantes que a gente tem hoje nos Estados Unidos, uma das maiores vantagens que temos em investir em REITs, são os setores de tecnologia. E entre eles nós temos infraestrutura, que trabalha ali com o cabeamento, principalmente das redes de telecomunicação das empresas como Verizon, AT&T, Vivo, TIM. Seria então interessante investir nesse setor que tem caído tanto nos últimos tempos. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que esses REITs têm caído tanto na última semana ali, principalmente American Tower, Crown Castle e SBA. Antes de mais nada, se você ainda não conhece nosso canal Central do REIT, aqui nos destinamos a falar de como obter uma renda em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Não deixe de se inscrever no nosso canal e acionar o nosso site centraldoreit.com.br. E um dos fatores mais importantes que tem afetado muito, né, é o fogo nos REITs de infraestrutura. O que tem acontecido ali nas últimas semanas, né, e nos últimos meses, inclusive? A gente tem que lembrar que esses REITs de infraestrutura, eles trabalham com cabeamento e também com toda a rede de infraestrutura e também ali com as torres de telecomunicação, alugando aquele espaço para as operadoras instalarem ali os seus equipamentos. Com isso, as operadoras ganham, porque elas não precisam manter aquela torre de comunicação só para ela pode dividir com outras, e também o REIT acaba ganhando ali com o aluguel dessas torres de telecomunicação. Já fiz outros vídeos aqui no nosso canal explicando REITs como a American Tower, que você pode comprar aqui no card acima. Mas, na última semana aí, nós tivemos ali algumas notícias muito ruins, né, relacionadas principalmente a essas duas empresas, que são os dois maiores inquilinos desses REITs aqui, que é a AT&T e Verizon. E fica aqui comigo até o final do vídeo, porque lá no final você vai entender qual a estratégia desses três REITs e como a gente pode diversificar e mitigar o risco, né, ou seja, aumentar a segurança do nosso portfólio e assim oferir uma maior renda no longo prazo. Tá? AT&T e Verizon são duas empresas gigantes, né, de telecomunicação dos Estados Unidos que foram acusadas recentemente ali, né, pela Wall Street Journal, de ter uma rede de cabeamento muito antiga ali, da década de 60, da década de 50 ainda, que era envolta ali em uma quantidade enorme de chumbo. Inclusive testes feitos ali em locais onde esses cabos mais antigos ainda estão colocados, revelam uma quantidade acima do normal em chumbo, tanto na água quanto no solo. E isso já pode gerar um passivo muito grande para essas duas empresas, a AT&T principalmente, né? Se estima que pode chegar a 60 bilhões de dólares a remoção desses cabos, a troca deles, num prazo ali de 3 décadas. E isso é lógico, é um passivo muito grande que a empresa acaba tendo ali, por longo prazo. E isso os investidores acabam correndo muito da empresa ali, evitando, né? Uma empresa que tem um risco muito grande ali de ação judicial, principalmente na área ambiental. E a Verizon também. Isso afeta diretamente os três REITs que eu cito aqui para vocês? Não. American Tower, Crown Castle, SBA são REITs mais novos, né? Surgiram ali no final da década de 90, outros no começo dos anos 2000. Eles não têm dentro da sua malha de infraestrutura esse tipo de cabeamento, mas afeta sim a capacidade que esses REITs têm de crescer. Afinal de contas, nós estamos falando dos maiores inquilinos. Aquele dividendo que chega na sua conta, ele não surgiu do nada, ele surgiu desses inquilinos aqui. Se o inquilino vai mal, o REIT tende a performar também mal, porque o mercado acaba precificando uma capacidade de crescimento menor. E aí é lógico, empresas que têm um passivo muito grande ali, principalmente na área ambiental, elas acabam informando ali uma tese de crescimento e investimento, principalmente na rede 5G, menor ao longo do tempo. E isso a gente observa aqui, né? A gente vê que nos últimos 13 anos ali, a performance, por exemplo, da AT&T, que está ali em roxo para a gente, e a Verizon em laranja foi bem inferior ao S&P 500, que é o gráfico que aparece ali para vocês em verde. E eu coloco um aqui que não está envolvida nesse mesmo problema, mas que tem um balanço muito mais saudável, que tem crescido muito, que é a T-Mobile. Inclusive, eu não tenho dentro do meu portfólio nenhuma empresa dessa de telecomunicação, mas dentre as três, a melhor, é claro, que a gente observa é a T-Mobile por diversos fatores. E esse problema que esse passivo ambiental que a AT&T tem, ela é muito grande, né? Eu falo AT&T principalmente porque ela é a que vai ser mais afetada por esse problema aqui dos cabos envoltos em chumbo. A gente observa que a cotação hoje da AT&T ela está mais baixa do que lá em 1993, ou seja, mesmo com todo esse problema, a gente viu que a cotação sobe e desce, mas hoje, nas últimas décadas, nós estamos no menor patamar da cotação dessa empresa aqui, né? E isso é lógico que o mercado foge da AT&T.
Vamos falar um pouco aqui dos REITs para o investidor compreender. Primeiro ponto que a gente tem que entender, a gente sempre, quando nós, principalmente dentro da nossa carteira recomendada, a gente busca os REITs para vocês, a gente tenta mitigar o máximo de risco ali na composição de um portfólio. E eu vou citar para vocês os três principais REITs de infraestrutura que a gente tem. Hoje o maior deles é a American Tower, conhecida ali como AMT, Código de Negociação. Esse é o portfólio que ele tem diversificado mundo afora. A gente observa que os Estados Unidos, ele possui hoje 43 mil torres de telecomunicação, enquanto outros países ali como a Índia, ele possui 78 mil torres de telecomunicação. No Brasil, a American Tower tem uma presença marcante também ali, com quase 23 mil torres, mas o que eu chamo atenção é que no Brasil, todo o cabeamento, a rede de infraestrutura, principalmente na região sudeste e região sul do Brasil, a American Tower está trabalhando fortemente ali para habilitar a rede 5G hoje na região sul e sudeste do Brasil, além de outros estados ali também que ela tem uma presença marcante. Mas o que a gente observa, primeiramente, é que a American Tower tem uma base de receita muito diversificada mundo afora. O segundo REIT que eu cito para vocês é Crown Castle. Crown Castle ele já tem ali uma receita totalmente concentrada nos Estados Unidos. Ele é um REIT que ele não é diversificado globalmente. O único foco dele hoje é nos Estados Unidos, com cerca de 40 mil torres. E olha só, quando a gente pega aqui a American Tower, a gente observa que só nos Estados Unidos eles possuem 43 mil torres, enquanto Crown Castle tem cerca de 40 mil torres somente nos Estados Unidos. Como eu expliquei para vocês, hoje eles trabalham também ali com a rede de infraestrutura, com mais de 885 mil milhas de fibra ótica instalada nos Estados Unidos e cerca de 120 small cells. Small cells são pequenas células que lembram modem, né? Já expliquei no nosso vídeo de American Tower essa tese aqui, aonde eles acabam oferecendo ali uma velocidade maior, mas exige uma concentração maior do que nas torres convencionais. Então a gente observa que as small cells eles têm uma concentração muito grande ali, principalmente na região nordeste dos Estados Unidos e ali na Califórnia. Mas a American Castle é um REIT totalmente concentrado nos Estados Unidos. SBA é um REIT fortemente concentrado nos Estados Unidos também, como eu vou mostrar a base de receita dele para vocês. Mas hoje ele se expande, né? Se expande ali para o Canadá, África do Sul, Filipinas, Tanzânia. E o maior mercado internacional da SBA é o Brasil. O Brasil hoje representa ali cerca de 30% de todas as torres internacionais que a SBA possui. Hoje, quando a gente fala naquelas três maiores empresas que eu citei ali para vocês, né, a gente precisa entender o market share delas. É lógico, a AT&T é uma das mais antigas ali. Hoje, o market share na rede de telecomunicação dos Estados Unidos, da AT&T, é de 45,9%, enquanto da Verizon, 29,5% e da T-Mobile, 23,9%. Sempre explico para os investidores aqui que empresas menores, né, com market share menor, quando elas acabam crescendo, elas tendem a entregar um valor maior para o investidor a longo prazo. É lógico, esse não é o único fator, a gente precisa analisar diversos outros fatores, principalmente dentro da estratégia de crescimento da empresa, mas a gente observa sim que a AT&T hoje é o maior gigante na rede de telecomunicação dos Estados Unidos e que inclusive é o mais afetado por esse escândalo aí na rede de cabeamento de chumbo ali, né, que eles têm todo esse problema que eles possuem hoje. Quando a gente fala em base de receita, eu quis trazer esse gráfico aqui que a gente compilou, né, analisando o relatório 10K de todos esses três REITs aqui, qual é a fonte de receita desses REITs aqui. A gente observa aqui que, vou excluir aqui um pouco a T-Mobile, né, lógico, porque a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a última coluna ali. A última coluna a gente viu quanto da receita desses REITs vem de fora dos Estados Unidos. A American Tower hoje representa 47%. Se estima que até 2026 a base de receita de American Tower fora dos Estados Unidos chega a 55%, tá? Quando a gente olha o SBA, 21% da sua receita vem de fora dos Estados Unidos. Mas eu vou trazer aqui para vocês os dois mais afetados ali, que é a AT&T e a Verizon, que são as duas colunas do meio ali. Hoje o REIT que tem maior exposição a AT&T é Crown Castle. E o REIT ali que tem maior exposição a Verizon, de novo, Crown Castle. Por isso que a gente observa que Crown Castle, que é o CCI, ele é o REIT mais afetado nesse momento. Por quê? Não necessariamente porque ele é afetado pelas essas redes de infraestrutura que estão contaminadas. Mas por quê? Se a AT&T tende a crescer menos, porque ela vai ter um passivo maior, o REIT acaba oferecendo ali um crescimento menor para o investidor. E aí o valuation do REIT cai. A gente tem que lembrar que quando a gente compra qualquer ativo, né, qualquer empresa, a gente está comprando a capacidade que ela tem de crescer no longo prazo.
Se uma empresa tem uma exposição muito grande ao tipo de inquilino que está em risco, é natural que o mercado saia desse REIT aqui, porque ele observa que a taxa de crescimento dele no longo prazo pode ser menor, inclusive, do que a de outros pares no seu setor, como é o caso de American Tower e SBA nesse quesito aqui. Quando a gente vê ali a T-Mobile, a gente vê que, lógico, Comcast e o SBA tem uma concentração muito grande da sua receita independente da T-Mobile, o que, ao meu ver, é um ponto negativo também. Por isso que nós preferimos, inclusive, a American Tower nesse quesito, haja vista que, apesar da concentração também em T-Mobile de 18%, ele tem um portfólio muito mais diversificado ali globalmente. Pois bem, quando a gente observa isso, fica claro aqui para nós alguns pontos, né? A gente compara ali com o VNQ, que é esse que está em verde ali, o retorno que o VNQ ofereceu para o investidor, aqui a gente, quando fala de retorno total, estamos incluindo valorização mais dividendos, nos últimos 13 anos ali de 200%. Quando a gente fala de Comcast, foi o REIT que teve a pior performance ali, 297%. American Tower, 404%. E é lógico, o SBA foi a melhor performance nesse período. Por quê? De novo, da mesma forma que T-Mobile, né, ainda é uma empresa que tem muita capacidade de crescimento dentro do setor de telecomunicação dos Estados Unidos, quando a gente fala de SBA, ele é um dos REITs que tem maior capacidade de crescimento, visto que ele sempre foi um REIT mais concentrado nos Estados Unidos e ultimamente, na última década ali, que ele vem expandindo seu portfólio para fora dos Estados Unidos. Inclusive, a primeira região que ele entrou ali foi o Brasil, né? Mas, quando a gente olha aqui no ano, né, trazendo aqui esses REITs, a gente vê que enquanto o VNQ tem uma performance de cerca de 4%, a gente vê claramente que Comcast foi a maior queda ali de 35%, e ali, quando a gente, trabalhando aqui com vocês no gráfico, né, a gente vê que em roxo a American Tower foi o que menos caiu, né, 26%, e SBA com a queda de 28%. Isso, trabalhando aqui com o termo de valuation, que seria o nosso PL, né, o PFFO, a gente vê que hoje, em tese, o PFFO, PAFFO, né, porque a gente vai trabalhar muito mais com a FFO dentro dos REITs de infraestrutura, o PAFFO hoje de Comcast hoje em 14 vezes, enquanto de American Tower em 18 vezes. Isso daria aqui um peso maior. A gente poderia falar então que a American Tower hoje seria mais caro do que o Comcast? Não necessariamente, porque é exatamente isso. A gente precisa olhar a capacidade que o REIT tem de crescer no longo prazo. Quando a gente olha a base de inquilinos, a gente vê que o Comcast tem uma base de inquilinos muito mais concentrada e uma empresa que tem um risco de adquirir um passivo ambiental gigantesco nas próximas 3 décadas, inclusive. Com isso, o mercado fica mais receoso. Quer dizer que você deve vender, deve comprar Comcast? Não, é a estratégia de investimento que cada investidor tem ali na hora de construir seu portfólio. Dentro da Central do REIT, nós disponibilizamos relatórios para vocês, mostrando por que desses três aqui, qual seria o melhor para o investidor escolher ali no longo prazo, tá? Lembrando que estamos falando aqui de REITs que o REIT seriam ali REITs para o investidor que busca ali, crescimento dentro da sua carteira, não são REITs de REITs para pagadores de dividendos, né? Haja visto que desses 3 REITs, se você for olhar, o yield deles é extremamente baixo, mas com a capacidade de crescimento de dividendos muito grande, né? Os 3 REITs crescem dividendos fortemente ali na última década, né? Principalmente. Com isso, o investidor que se posiciona nesse REIT se posiciona esperando um crescimento de dividendo e não propriamente aquele dividend yield que está sendo pago ali em tela no dia de hoje, né? Então, quando a gente olha para os inquilinos desses REITs e vê que eles podem adquirir um passivo grande, a capacidade de crescimento mais reduzida, o mercado fica mais receoso. Eles tendem a sair dos REITs que têm uma maior exposição àquele inquilino mais arriscado. Por isso que é importante a gente saber aqui como diversificar dentro da nossa carteira. Expliquei um pouco para vocês o risco desse passivo ambiental, principalmente com a rede de chumbo ali, né? De alguns cabos muito antigos ali da década de 50, eles vão ficar muito concentrados nesses 2 inquilinos, e não propriamente nos REITs. Mas, querendo ou não, afeta a capacidade que esses REITs têm de crescer ali no longo prazo. A gente tem visto isso, inclusive, nos relatórios dos balanços que saiu agora, trimestrais, principalmente com o Comcast, ali, falando uma desaceleração da rede de instalação de 5G nos Estados Unidos. Por isso que tem um REIT bem diversificado e interessante nesse exato momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E você, tem algum desses 3 REITs dentro da sua carteira ali? Se tem, deixa o like aqui e deixa o comentário aqui. Um abraço e até a